Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Ciência às 6, que é uma série de conferências iniciadas aqui há alguns anos pelo António Piedade e que agora são online até, até este problema da Covid estar completamente afastado, mas temos assegurado um programa que continua. Anuncio já o próximo, estará connosco João Malva, que nos vai falar de envelhecimento, que é um problema que me interessa muito nesta fase da vida. Mas hoje temos connosco, e agradeço-lhe muito ter imediatamente respondido ao apelo que lhe fiz, o Gilberto Pereira, que é formado em Química, é verdade, não é? Formado em Química, mas que está a fazer um doutoramento, que trabalha no Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, é curador do Gabinete de Física Experimental, o Gabinete de Pombalino, daqueles instrumentos todos extraordinários, uma coisa que já se chamou em tempos Museu da Física, e tem tido, de facto, um trabalho excepcional de conservação desse património, que é um património inestimável que a Universidade tem e que devia valorizar. E o Gilberto está a fazer um doutoramento, tendo como supervisores o Dr. Décio Martins e eu próprio, centrado na história do próprio, chamava-se Laboratório de Física da Universidade de Coimbra, já o Departamento de Física, o departamento vem do laboratório, e ele então tem estudado os professores, nomeadamente da parte mais antiga, da primeira metade do século XX, porque já é história, não é? Já há uma distância assim, mesmo segunda metade do século XX já é história. E, portanto, ele tem feito uma recolha de dados extraordinária, ele sabe, por exemplo, todos os professores que existiram, catedráticos, doutorados, etc., no século XX, e tem aprofundado investigações sobre alguns deles foram famosos, como é o caso do Dr. Mário Silva, que foi discípulo da Madame Curie, e ele conhece muito bem as atividades do Mário Silva, e há coisas ainda por revelar, nomeadamente pessoas alemães que aqui tiveram entre as duas guerras. É muito interessante a história digamos, da física feita aqui no laboratório ao longo do século. Aproveito para dizer que o Rómulo vai organizar eu próprio, foi uma iniciativa do Parque Gilberto, uma exposição sobre essa história e sobre esses professores, que vai ser inaugurado, se tudo correr bem, esperemos que sim, e vai correr de certeza, no dia 1 de março, no dia da Universidade de Coimbra. E, portanto, há uma exposição em preparação em que podem vir a saber mais sobre, digamos, a história desta parcela tão rica da nossa universidade. Mas hoje, nessa linha, faz parte do seu trabalho, ele vai contar-nos uma história de um desses professores que não é muito conhecido, merece ser mais, e vão perceber porquê, não vou adiantar. Mas pelo título perceberam, muitos estão aqui se calhar atraídos pelo título, um cientista no meio de artistas, perceberam que ele a certa altura saiu da física e foi dar uma volta com pessoas da arte. Mas melhor do que ele contará a história o Gilberto Pereira, que enquadrará devidamente, e no final estaremos aqui em diálogo com o Gilberto para querer saber mais, eventualmente, sobre essa época. Obrigado, Gilberto. Vamos então ouvir-te. Obrigado, eu que agradeço. Vou partilhar a tela. Eu que agradeço o convite, Dr. Carlos, e a possibilidade de mostrar um pouco do meu trabalho de investigação. E tal como disse, no laboratório de física no século XX passaram quase uma centena de professores existentes, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, e Francisco Martins Sousa Nassaré é atualmente pouco conhecido, embora tenha tido um trabalho relevante no pouco tempo que esteve no laboratório. Vamos ver se isto avança. Ele nasceu em Coimbra. Antes disso, Gilberto, não te importas dizer qual é a cara dele no slide de abertura, onde é que ele está? Pronto. Este é um quadro do Almada Negreiros, onde o Almada Negreiros é facilmente reconhecível, aqui do lado esquerdo, e Francisco Nassaré
Já perceberam, o professor de Física Aqui. está com a Almada Negreiros. E era tratado por ele. Deve ter sido o único professor de Física que foi pintado pelo Almada Negreiros. Não sei. Bem. Sobre o quadro falarei um pouco depois, agora vou apresentar a família. Ele nasceu em Coimbra, na freguesia de São Bartolomeu, no centro da cidade, para quem conhece. O pai, tentei procurar a profissão do pai, mas não consegui encontrar. A única referência que encontrei é que foi vereador da Câmara Municipal de Coimbra. O pai teve um segundo casamento onde nasceu o meio-irmão do Francisco Nazaré e esse meio-irmão tinha o mesmo nome do pai, por vezes se eu encontrava referência a um e confundia com o irmão do Francisco Nazaré. Mas o Francisco Nazaré também teve 2 casamentos, o primeiro com Maria Eduarda Medeiros Antunes, que foi sua aluna, e da qual tiveram um filho, Francisco Eduardo Medeiros Antunes de Sousa Nazaré, foi coronel militar e que atualmente tem descendência na zona do Porto. Esta é uma fotografia de Francisco Nazaré com a sua primeira esposa, dia 2 de janeiro de 16. Esta data ele foi nomeado segundo assistente efetivo no dia 31 de dezembro de 1915 e pronto, e 2 dias depois estava a tirar esta fotografia aos 24 anos. Mas antes queria apresentar um pouco a realidade do laboratório de física no início do século XX. O laboratório de física basicamente servia para lecionar e havia pouca investigação. Efetivamente, a investigação realizada pelos seus professores, a última digna de registro foi feita por Henrique Teixeira Bastos em 1896, logo depois da descoberta do raio-x. Francisco Teixeira Bastos realiza algumas experiências sobre o raio-x, as primeiras em Portugal, e depois disso não se verifica neste laboratório nenhuma investigação científica. O número de alunos inscritos na Faculdade de Filosofia era reduzido, mas grande parte dos alunos que passavam por este laboratório eram os alunos de Medicina, que tinham que fazer os preparatórios de Física, e também os professores tinham cargas horárias muito elevadas, e por isso é um dos motivos pelos quais não havia nem tradição, nem tempo para desenvolver atividades de investigação científica. E depois, em 1911, dá-se uma grande reforma do ensino, acaba a Faculdade de Filosofia, passa a designar-se por Faculdade de Ciências, e aqui já a própria universidade tenta que haja um implemento de uma experimentação nos laboratórios e não só um ensino teórico. Aqui também temos que realçar a figura de António dos Santos Viegas, que foi o diretor deste laboratório desde 1880 até a República, em 1912. Santos Viegas foi reitor da Universidade de Coimbra por 3 vezes ao longo da sua vida, o que é um facto único, e era uma personagem importante na universidade. E Francisco Martins de Sousa Nazaré torna-se aluno da Faculdade de Filosofia em 1909. Por isso teve estas 2 personagens, António dos Santos Viegas e Henrique Teixeira Bastos, como professores. A sua matrícula matricula-se ainda como Faculdade de Filosofia, apanha a reforma de ensino para a Faculdade de Ciências, mas torna-se bacharel em Filosofia. Não faz a transição para o novo regime da Faculdade de Ciências. Mas ainda enquanto estudante, em 1912, é convidado para ser assistente das aulas, isto porque era um aluno que se salientava
nas Salvas. E em 1915 torna-se segundo assistente efetivo. Por esta altura, Santos Viegas já tinha morrido, já havia falta de um professor no grupo da Física, por isso Francisco Nazaré foi incorporado como segundo assistente efetivo. E no fim desse ano, em 1915, depois de ter defendido um concurso aberto para o lugar, torna-se primeiro assistente efetivo. E isto sem ter realizado um doutoramento. Ele apresenta para o concurso de segundo assistente, apresenta uma dissertação com mais de 100 páginas, com um trabalho experimental complexo, e é essa dissertação que, embora não sendo uma dissertação de doutoramento, equivale a doutoramento. O que eu quero dizer basicamente é que ele não fez doutoramento, mas conseguiu chegar a catedrático, isto em 1919. É um caso raro, no século XX na física é o único. Na altura a designação de professor catedrático era professor ordinário, a designação de professor catedrático é apenas instituída em 1926, numa legislação de 26. Então ele torna-se professor catedrático, digamos, em 1919, e até 21 é secretário da Faculdade de Ciências, da Congregação da Faculdade de Ciências. A partir de março de 1923 tem muitas ausências do serviço por doença, e a partir de outubro de 1924 ele abandona a Universidade de Coimbra. Entra em licença ilimitada e 5 anos depois, em 1929, é demitido por decreto das suas funções de professor na Universidade de Coimbra. Simultaneamente, as suas funções de professorado na Universidade de Coimbra, ele também foi professor na Escola Industrial e Comercial Broteiro. Nesta altura, esta escola situava-se perto do Jardim da Manga, para quem conhece, e há um período em que ele é diretor da Escola Broteiro, entre 16 e 21, e este é o período em que a escola muda de instalações. E aqui Francisco Nazaré teve um papel importante junto às autoridades para conseguir a mudança para melhores instalações desta escola. Ele teve 2 etapas na Universidade de Coimbra. Ele teve a etapa entre 1912 e 24 e depois, nos anos 50, volta a ingressar na Universidade de Coimbra. Mas nesta primeira etapa, e com a reforma de ensino de 1911, foi incentivada a realização de viagens científicas pelos professores universitários, e ele realiza uma viagem pouco tempo antes da Primeira Guerra Mundial, onde está 2 meses em Paris, num instituto do rádio, dirigido por Madame Curie, e num laboratório também dirigido a investigações de radioatividade, situado numa pequena localidade nos arredores de Paris. Era um laboratório dirigido por Jacques Danet, e nestes 2 laboratórios ele tem contacto com instrumentação e com toda a parte de medição de radioatividade, e os conhecimentos que adquire em França depois irá utilizá-los no laboratório de física. Ele tem uma segunda viagem científica em 1920, nesta altura já era professor ordinário, e também visita vários laboratórios dedicados a estudos de radioatividade na Europa. Sabemos que esteve em Paris, mas não tenho informação dos locais que ele visitou. Só para terem noção, no período em que ele esteve no laboratório de Madame Curie já era uma personagem mundialmente conhecida, já tinha
já tinha ganho o Prémio Nobel da Física em 1903, o Prémio Nobel da Química em 1911, era reputada e conhecida mundialmente e por isso atraía muita gente aos seus laboratórios, incluindo muitos portugueses, como veremos mais adiante. Fiz aqui também um apanhado das publicações que ele teve neste período. Em 1915, para o concurso para primeiro assistente, para segundo assistente, entregou dissertação Ionização dos gases em vasos fechados. Esta dissertação só é possível com a experiência que ele adquire em França. Caso contrário, não teria conhecimentos experimentais para realizar este trabalho. Em 16, descreve um instrumento que ele construiu para esta dissertação, um eletrómetro de folhas de ouro, e depois realiza dois trabalhos sobre medições de radioatividade em águas termais, o que era muito comum na altura, a medição de radioatividade em águas termais. Nesta lista fiz uma lista sobre os portugueses que visitaram ou trabalharam os primeiros no laboratório de Madame Curie. A primeira pessoa foi um padre jesuíta, António Oliveira Pinto, era professor da escola jesuíta de Campolide, em Lisboa, que em 1909 passou pelo laboratório de Madame Curie. Francisco Nazaré, como já disse anteriormente, passou nos finais de 1913, 14. Pouco tempo depois, Marques Teixeira, da Faculdade de Ciências do Porto, também antes do início da Primeira Guerra Mundial, também esteve no laboratório de Madame Curie. Mário Augusto da Silva, de Coimbra, também uma personagem importante da história do Laboratório de Física de Coimbra, foi o primeiro português a fazer o seu doutoramento em Paris com Madame Curie, entre 1925 e 1926. De referir que Mário Silva foi aluno de Francisco Nazaré na Escola Broteiro e terá sido por influência de Francisco Nazaré que Mário Silva terá escolhido estudar ciências físico-química e não ter ido para a engenharia, como era a sua primeira escolha. E os restantes três nomes, Manuel Valadares, Branca Etemé e Marques da Silva, são da Escola de Lisboa, são da Faculdade de Ciências de Lisboa e também são os outros três elementos portugueses que realizaram o seu doutoramento no laboratório de Madame Curie. Não significa que orientados por ela, tal como foi o caso de Mário Silva, mas por elementos do laboratório de Madame Curie. E aqui fiz um apanhado dos primeiros estudos em Portugal sobre radioatividade, grande parte deles sobre a medir a radioatividade das águas termais. Em 1906 há um estudo francês de Pierre Curie e Laborde, onde analisam uma água portuguesa, mas possivelmente a amostra da água terá sido levada para a França e a análise terá sido feita lá. E Oliveira Pinto, o padre Oliveira Pinto, que foi o primeiro português no laboratório, a estagiar no laboratório de Madame Curie, em 1910 também apresenta a análise da radioatividade de 9 nascentes portuguesas. Oliveira Pinto, com a queda da monarquia e a implementação da República, e com o encerramento consequente do Colégio de Campolide, sai de Portugal e vai viver para a Bélgica. Charles Lapierre, que tinha sido professor na Escola Broteiro em Coimbra, mas que em 1911 estava no Instituto Superior Técnico, recentemente formado, também analisa, juntamente com o seu assistente Abel Carvalho, analisa 25 amostras de minerais de urânio.
Isto porque no Instituto Superior Técnico tinha sido criado um laboratório para estudos de radioatividade. E Charles de Lapierre, não só na primeira década do século XX, mas ao longo dos anos 20 e 30, faz inúmeros estudos sobre a radioatividade de quase todas as fontes termais portuguesas. Vemos também o nome de Giovanni Constanza, em 1913. Giovanni Constanza é também um dos professores italianos que em 1911 é contratado para dar aulas no Instituto Superior Técnico. E depois Marcos Teixeira, que também passou pelo laboratório de Madame Curie. Também em 1914 apresenta a sua tese de doutoramento na Faculdade de Ciências do Porto, mas com o trabalho experimental feito em Paris. E depois os trabalhos de Francisco Nassaré, juntamente com Felizmino Ribeiro Gomes. Felizmino Ribeiro Gomes e Francisco Nassaré entraram no mesmo ano na Faculdade de Filosofia, em Coimbra. Eram os melhores alunos, foram distinguidos, mas infelizmente, e enquanto Francisco Nassaré foi nomeado assistente do grupo da Física, Felizmino Ribeiro Gomes foi nomeado assistente do grupo de Química, do Laboratório Químico. Contudo, morreu em 1918. Em 1918, todos já devem saber, mas foi um ano de uma grande pandemia. A gripe espanhola estava a assolar a Europa e Portugal e afetava principalmente pessoas novas. Não sei se Felizmino Ribeiro Gomes morreu com a gripe espanhola, mas nesse ano há muitas figuras conhecidas portuguesas que morreram. Os estudos sobre a radioatividade das águas continuam nos anos 20 e 30. Em Coimbra, Mário Silva também estuda as águas termais do Luço e também enaltece, num trabalho de 1930, as qualidades radioativas das águas do Luço. Também no laboratório químico, através de Egas, Pinto Basto e Viana de Lemos, no laboratório químico de Coimbra também são feitas análises de águas, e depois em Lisboa, Aquiles Machado, Pereira Forjás, também são professores que também realizam inúmeros estudos sobre a radioatividade das águas. E esta era uma característica que muitas vezes era enaltecida, e nós vemos aqui um envelope da Sociedade das Águas do Luço, onde vemos, onde enaltecem as qualidades curativas, anunciando que cura a hipertensão, a gota, o reumatismo, doenças de pele, e isto em 1937. Este poder curativo da radioatividade é uma coisa que com a Segunda Guerra Mundial e com Hiroshima e Nagasaki acabou completamente. Nesta altura também temos de ter noção que a radioatividade também era utilizada em institutos do rádio para tratamentos ao cancro, por isso havia essa noção de que a radioatividade tinha algumas coisas boas, era utilizada de alguma forma para tratar alguns cancros, mas era difundida também esta qualidade das águas radioativas, mas isto sem grande fundamento científico, claro. Pronto, esta é a capa da dissertação para concurso apresentada por Francisco Nassaré. Este é um trabalho extenso, foram feitas mais de 500 medidas por Francisco Nassaré, e ele aqui descreve 2 aparelhos que ele construiu nas oficinas do Laboratório de Física de Coimbra. E é a partir da descrição destes aparelhos que eu consegui identificar o segundo aparelho. Ele estava desmontado, separado em peças, e através das medidas e destes esquemas consegui voltar a montá-lo. Ele é constituído na base por um cilindro
que é uma câmara de ionização, é o sítio onde temos a amostra para ser analisada, ou a água, ou o gás, e por cima tem um eletrómetro construído em Coimbra. É um objeto muito simples, ele tem uma pequena lâmina de folha de ouro que é ligada a uma bateria. Conseguimos dar uma determinada tensão voltaica, e quando uma partícula eletriçada passa na proximidade da folha metálica de ouro, ela movimenta-se, tem uma pequena deslocação. E nesta abertura, nesta câmara, é colocada uma escala, e com a ajuda de um microscópio o experimentador consegue medir a deslocação da folha de ouro. E depois há uma relação direta entre a deslocação e a energia de ionização, e era assim que eram avaliadas as amostras radioativas. Este é um instrumento simples, mas as medições precisavam de alguma minúcia. E Francisco Nazaré era conhecido por ser uma pessoa hábil de mãos, claro. Há um elogio que é feito por Mário Silva ao Francisco Nazaré, e isto é feito numa obra de Eduardo Caetano, em 1977. Eduardo Caetano edita um livro que é uma biografia autorizada de Mário Silva, porque Mário Silva, antes de morrer, leu o livro e autorizou a sua publicação. E ele aqui descreve que Mário Silva diz que Francisco Nazaré esteve à beira de descobrir um neutrão, em 1915, e que as curvas de ionização que ele apresenta no seu trabalho representam essa possível descoberta. As curvas são estas. Pronto, o que Francisco Nazaré fez foi, ele utilizou nas suas experiências recipientes de diferentes metais, zinco, estanho, chumbo. Por exemplo, e o que nós temos aqui é a variação da pressão de um gás dentro do recipiente pela energia de ionização. Pronto. E o que é que ele verifica? Por exemplo, aqui na curva 1, isto é feito com recipientes de chumbo, estanho, ferro. Ele, quando aumenta a pressão dentro do recipiente, verifica que a determinada pressão, a energia de ionização não aumenta. Enquanto para um recipiente de zinco, isso não ocorre. Aumentamos a pressão e a energia também aumenta. Pronto. Segundo Mário Silva, isto dizia-se, poderia representar uma influência do neutrão. Estas experiências, claro, eram feitas com uma fonte radioativa. Este também é as fontes radioativas na altura eram raras e eram caras, e Francisco Nazaré, da sua viagem a Paris, trouxe uma fonte de Paris. Era pequena, era 1 miligrama de rádio, mas era sem esta fonte ele não poderia ter feito as suas investigações. Mas a afirmação de Mário Silva de que Francisco Nazaré esteve a ponto de descobrir o neutrão é um bocado exagerada para a altura, porque em 1915 a ciência ainda não tinha dado alguns passos, algumas pequenas descobertas, como por exemplo o protão. O protão é uma partícula do interior do átomo, mas que tem carga positiva e que ainda não tinha sido descoberto. Ou seja, a própria configuração de um átomo ainda não estava bem definida. O protão, o eletrão e o neutrão, como hoje conhecemos, a configuração do átomo em 1915 ainda não tinha sido estabelecida. O protão só é descoberto em 19, o efeito Compton, que confirma a existência do fotão, também é uma descoberta dos anos 20, de 1923. E estes são degraus que a ciência ainda não tinha feito, por isso Francisco Nazaré nas suas experiências não esteve na iminência de descobrir um neutrão. O neutrão é descoberto em 1932 por James Chadwick, e
E ele, para isso, ele utilizou uma fonte de partículas alfa que fez incidir sobre o berílio. O berílio é um elemento com um número atómico muito baixo, com poucos núcleos no seu átomo, e quando incididos por uma fonte de partículas alfa, mas com uma grande energia, facilmente se removem neutrões, e Chadwick conseguiu perceber que estava perante uma nova partícula sem carga. O neutrão não tem carga, como o próprio nome indica, e efetivamente o neutrão só é uma descoberta de 1932. Aqui queria apresentar os trabalhos do Francisco Nassaré, aqui juntamente com Felizmino Ribeiro Gomes, sobre o estudo da radioatividade das águas termais. A recolha das amostras foi feita em 1917 e 18, embora o trabalho só seja publicado 3 anos depois, em 1921. Eles não fazem apologia da radioatividade, mas é implícito neste trabalho que elogiam as propriedades curativas da radioatividade, embora não especifiquem quais são as doenças que esta água poderia curar. Também analisam as águas do Luço, e aqui fazem uma inovação. Eles analisam a água na própria fonte, ou seja, devem ter levado instrumentação ao Luço e analisaram os gases emanados diretamente da fonte, da água. E aí, claro, os níveis de radioatividade são muito mais elevados, na ordem dos 1145, 1000 e corrige. E não fizeram como anteriormente, em que recolhiam amostras e a amostra era analisada passado 5 ou 6 dias no laboratório. Neste trabalho também reconhecem que é atribuída uma ação terapêutica à radioatividade, mas não fazem um elogio direto às suas propriedades medicinais. Como disse anteriormente, em 1924, Francisco Nassaré abandona a Universidade de Coimbra. Nesta data separa-se da sua primeira esposa, e este motivo deixou tê-lo afetado de alguma forma, e no início de 1925 sabemos que ele está a viver em Lisboa e é retratado por Almada Negreiros. E como é que ele conhece Almada Negreiros? Almada Negreiros estudou no Colégio de Campolide. Este é um colégio jesuíta, onde o padre Oliveira Pinto, que referi há pouco, era professor. Este é um colégio que é encerrado com a República em 1910, e o pai de Almada Negreiros envia o Almada Negreiros e o irmão para Coimbra para concluírem o liceu em Coimbra. E aqui Almada Negreiros toma contacto com artistas da cidade, como Afonso Duarte, poeta. Afonso Duarte também era formado pela Faculdade de Filosofia. Também conhece Jaime Cortesão, e estas pessoas também eram conhecidas de Francisco Nassaré, e terá sido através deste grupo foi através deste grupo que se conheceram, e também à volta do futebol, porque parece que gostavam de jogar umas partidas de futebol, e também eram novos também. Por exemplo, nesta revista, que teve uma pequena existência, Rachada, o Almada Negreiros publica um dos seus primeiros trabalhos, com 17 anos, no número 2 da revista. Esta é uma revista dirigida, a parte literária, por Afonso Duarte. Este é outro dos desenhos publicado no número 4 da revista, também um desenho de Almada Negreiros, onde já podemos reconhecer algum do seu trato, embora a assinatura seja distinta. A assinatura teve uma evolução
E este é o quadro que imortaliza Francisco Nazaré. No início de 1925, em janeiro, ele foi exposto no primeiro Salão de Outono, que foi organizado na Sociedade Nacional de Belas Artes, embora o quadro tenha sido pintado com um objetivo muito preciso, que era ser exposto na Brasileira do Chiado, um café conhecido. E quem é que está neste quadro, para além de Almada Negreiros e Francisco Nazaré? Estão duas senhoras, uma portuguesa, Aurora Gil, atriz, e Júlia de Aguilar, uma espanhola bailarina de um grupo que estava de passagem em Lisboa. A ideia de Almada Negreiros era pintar um conjunto de 4 pessoas. Segundo o historiador José Augusto França, Almada Negreiros terá convidado Fernando Pessoa para aparecer neste quadro. Fernando Pessoa não quis ser retratado e Francisco Nazaré é que ocupou esse lugar. A escolha das mulheres também, as 2 mulheres que são representadas também não foram as primeiras escolhas, porque possivelmente havia algum receio desta exposição num café perante todos os olhares. Este é um quadro de grandes dimensões, tem cerca de 2 metros de largura, aqui 2 metros por 1,30 m de altura, e quase tamanho. Este é um quadro que esteve exposto no Café da Brasileira até 1970, depois é adquirido por um particular que o vende da Fundação Calouste Gulbenkian em 1983, e onde se encontra atualmente. Esta é uma crítica que apareceu no Diário de Lisboa depois da primeira exposição no Salão de Outono, e aqui Artur Portela diz que este quadro é uma cena de café de 2 homens, num recorte de elegância que acusa pensamento entre 2 mulheres histéricas de paixão e cocaína. Uma é um cartaz de vício, arranhada de loucura. A outra, caniche. Aqui está-se a referir a espanhola. A outra, caniche romântica de trottoir, tem um olhar que é uma abalada de andorinha, uma pausa de divina beleza que só dá a melancolia. Almada Negreiros foi másculo demais. A sua tela é o triunfo do homem em carne sadia, em alma profunda de intenção, vencendo a mulher contraída pelo frio do amor e da ternura. Pronto, como esta crítica, surgiram outras pouco abonatórias, principalmente ao lado feminino do quadro. Para além deste quadro, foram pintados outros 10 quadros para o Café da Brasileira. Estes são os 7 artistas que foram escolhidos, alguns com mais do que uma obra. Almada Negreiros pintou dois quadros para o café, para as paredes do café, mas vemos aqui nomes consagrados da pintura portuguesa, como Jorge Barradas, Stuart Carvalhais, mais conhecido pela sua faceta de caricaturista e de ilustrador, e António Soares também, entre outros. Destes 11 quadros, atualmente é conhecido o paradeiro de 5 ou 6, os restantes encontram-se em paradeiro desconhecido. Depois da exposição, os quadros só vão para o café em 1926 e também surge alguma crítica nos jornais. Este é um desenho que é publicado no semanário humorístico Sempre Fixe. Este semanário, todos os números dedicam uma vinheta a um dos quadros da Brasileira do Chiado, que diz que é um museu, o Museu da Brasileira do Chiado, onde estão telas tolas. E aqui
eu transcrevo aqui a legenda do desenho. Manequins articulados, o do primeiro plano, referindo-se a Francisco de Nazaré, o do primeiro plano inclinado e entornado, está com uma cara de quem achou a conta cara. A do lado, a caveirinha, está como uma bicha em cima da mesa. E o Almada de boleiro, esse vai dar pulo de corça, por ver entrar a José Bragança. E aqui esta referência a José Bragança é outra das histórias do Café da Brasileira. Se repararmos aqui na caricatura, a mesa está de lado e as chávenas estão a cair. Houve uma disputa, um confronto entre Almada Negreiros e José de Bragança, e isso é contado por José Augusto de França, e este confronto deve-se a um facto muito conhecido da vida de Almada Negreiros. Almada Negreiros gostava muito de citar o Museu de Arte Antiga, onde estavam expostos os painéis de São Vicente, mas na altura os painéis de São Vicente estavam dispostos de uma maneira distinta. Atualmente eles são seis quadros dispostos todos em um políptico, em uma única unidade, mas na altura estavam expostos em dois conjuntos, em trípticos, ou seja, em dois conjuntos, cada um com 3 tábuas. E Almada Negreiros percebeu, devido à geometria dos quadros e as linhas desenhadas nos azulejos por baixo das figuras que estavam retratadas, ele percebeu que não eram 2 trípticos, mas que os 6 quadros fariam parte de uma única unidade, um políptico. E então sugeriu uma nova distribuição para os quadros, que é a distribuição que atualmente se encontra no Museu Nacional de Arte Antiga, e tudo isto devido às linhas desenhadas pelo pintor na base dos quadros. Ele admira-se anteriormente a ele nunca ninguém ter reparado nesse pormenor tão óbvio de geometria. O que é que acontece, porém? José de Bragança antecipa-se a Almada Negreiros e anuncia numa palestra pública a descoberta desta situação, de que os 2 trípticos afinal são um políptico, e antecipa-se nesse anúncio. E claro, Almada Negreiros não lhe agradou muito esse roubo digamos, embora José de Bragança sempre tenha defendido que a descoberta tinha sido dele e não de Almada Negreiros. Mas pronto, aqui na caricatura, com as chávenas a cair, isto porque, segundo José Augusto de França, Francisco Nazaré pontificou-se a pagar as chávenas partidas nesta luta entre os dois. Aqui são imagens de uma exposição. O ano passado foi organizado no Museu de Arte Contemporânea, em Lisboa, muito próximo do Café do Chiado, e foi feita uma exposição com 4 quadros do Sons que, em 1926, decoraram as paredes do café. Estes quadros, pronto, foram removidos em 1970, depois foram substituídos por mais Sons, e este foi uma bela exposição. Foram colocadas 2 cadeiras da época com uma mesa. Tenho aqui uma imagem do catálogo, embora o quadro que está no catálogo não tenha sido exposto. Este é um quadro pintado pelo pintor português de origem grega Chapinakis, e é um quadro que foi colocado em 71 no Café do Chiado, ainda lá está, se visitarem, e é uma alusão ao quadro do Almada Negreiros, a mesma 4 pessoas distribuídas ao longo de uma mesa, e vemos José Augusto de França no lugar ocupado anteriormente por Francisco Nazaré. Só que neste caso, em vez de serem 4, não digo artistas, mas são 4 críticos de arte.
há uma falha na identificação de Francisco Nazaré no quadro de Almada Negreiros, e isso infelizmente aconteceu neste catálogo. Aqui no catálogo, a personagem que aparece descrita como estando ao lado de Almada Negreiros é Dória Nazaré. Este é um erro, não sei como é que teve origem, mas Dória Nazaré, Pedro Dória Nazaré, também era um professor que no início do século também dava aulas na Escola Industrial de Coimbra. E este é um erro que também José Augusto de França cometeu nas suas obras, também colocou Pedro Dória Nazaré como sendo a personagem no quadro de Almada de Negreiros. Mas não, Dória Nazaré era formado em medicina, a família era de Coimbra, viveu em Coimbra, mas também depois passou por Leiria, onde chegou a deputado. Mas aqui coloco uma obra de José Augusto de França, um romance histórico, José e os Outros, onde ele conta, e aqui já dá Francisco Nazaré como sendo a personagem correta no quadro de Almada Negreiros. E a outra capa que coloco é uma obra do jornalista António Valdemar, uma obra recente de 2015, onde ele reúne uma série de entrevistas que fez ao Almada Negreiros durante a década de 60. E coloco aqui porque António Valdemar foi a pessoa que me contou a ligação de Francisco Nazaré ao Almada e a forma como é que eles se conheceram. Em 24, Francisco Nazaré abandona a Universidade de Coimbra. Sabemos que em 27 ainda está em Lisboa. Em 6 de abril, Almada Negreiros apanha um barco a caminho de Espanha e os amigos vão se despedir no Porto de Lisboa. Francisco Nazaré é uma das personagens que também se despede de Almada Negreiros, mas nesse ano de 27 descobrimos a sua passagem por Luanda. Era diretor do jornal A Província de Angola, jornal que atualmente é o Jornal de Angola. Também encontramos referências de Francisco Nazaré como professor no Liceu de Luanda, mas pouco tempo antes de regressar à Universidade de Coimbra, sabemos que também estava a realizar trabalhos de agrimensura na província. Sabemos muito pouco sobre o que Francisco Nazaré fez neste período que esteve em Angola. Em 1951, o reitor da Universidade de Coimbra, Maximino Correia, faz uma viagem a Luanda e de forma não programada encontra Francisco Nazaré e daqui surge um convite para regressar à Universidade de Coimbra. Francisco Nazaré tinha bons amigos no professorado da universidade, Manuel Esparteiro, o próprio diretor da Faculdade de Ciências, João Pereira Dias, também era uma amizade antiga de Francisco Nazaré, e por isso o convite do reitor para que Francisco Nazaré regressasse à Universidade de Coimbra foi muito bem acolhido pela Faculdade de Ciências. Claro que antes, o diretor da faculdade, João Pereira Dias, consultou o Ministro da Educação e o Ministro das Finanças, que também eram professores da Faculdade de Direito de Coimbra, e teve que consultá-los para ver se era possível. Isto porque Francisco Nazaré tinha sido expulso da função pública e por isso o seu retorno não era fácil. E muito possivelmente António Oliveira Salazar terá sido ouvido sobre este regresso. Isto porque, a partir de 1947,
Em 47, o regime expulsa 21 professores das 3 universidades do país e, a partir dessa data, a nomeação de qualquer professor catedrático tinha que ter sempre a assinatura de Oliveira Salazar. Mário Silva foi expulso da universidade em 47 por Oliveira Salazar e, por isso, o reingresso de Francisco Massaré só é possível com uma decisão de Oliveira Salazar. Francisco Massaré, e eu aqui não sei qual é a influência, Francisco Massaré também tinha um primo que era censor oficial censor do Estado, e também não sei qual foi, chegou a ser diretor da censura na década de 60, e também não sei se o primo teve alguma influência para o seu retorno. O que consegui perceber é que em março de 52 toma posse como professor, além do quadro, é anulada a sua demissão, em 1929, e toma posse como professor catedrático ainda nesse ano, em 6 de junho de 52. Almeida Santos, que era o diretor do Laboratório de Física, um pouco mais novo que Francisco Massaré, coloca o seu lugar à disposição, o seu lugar de diretor do laboratório, o que não foi aceito por Francisco Massaré, de forma educada, claro, mas poderia ter assumido esse lugar. E depois foi o delegado da Faculdade de Ciências no Senado. Temos que ver que nesta segunda etapa de Francisco Massaré na Universidade de Coimbra, ele chega com 62 anos, ou seja, já está quase no fim da sua atividade. E começa por reger disciplinas de óptica e geofísica. E também isto é de realçar, foi o primeiro professor de Física Atómica, uma disciplina que foi criada em 1955. O plano curricular das ciências físico-químicas manteve-se quase inalterado desde 1911 até a década de 60, com poucas alterações. A grande reforma é da década de 60. E a introdução desta disciplina é de uma grande importância, isto porque uns anos antes, em 1953, tinha sido criado o Centro de Estudos de Energia Nuclear em Coimbra. E esta era uma disciplina, e depois da Segunda Guerra Mundial há toda uma investigação, não só na física como na química e na mineralogia, direcionada para os estudos e para o aproveitamento da radioatividade. Na segunda etapa de Francisco Massaré na Universidade de Coimbra, em termos de produção científica, o seu amigo, o Ministro das Finanças, convida-o para um congresso de geofísicas em Roma. Eu aqui não tentei encontrar informação sobre este congresso para perceber se ele tinha feito alguma comunicação oral ou simplesmente participado. O que eu sei é que ele, em 55, demonstrou perante o Conselho da Faculdade muito interesse em estudos de paleomagnetismo. O paleomagnetismo era uma ciência recente, foi iniciada no início da década de 50 e, no fundo, estuda o campo magnético da Terra nas rochas. Ou seja, quando uma rocha é formada, uma rocha com propriedades magnéticas, ferromagnéticas, fica com uma impressão do campo magnético da Terra e conseguimos assim saber como é que evolui o campo magnético da Terra ao longo de milhares de anos. E Francisco Massaré pede-se para realizar uma viagem a Angola para recolher amostras para estudos em paleomagnetismo. Contudo, não publica nada nesta área e o que verificamos é que um ano depois, num grande congresso internacional entre os dois países ibéricos, o Congresso Luso-Espanhol, que em 56 se realiza em Coimbra, Francisco Massaré apresenta 2 palestras e em nenhuma delas se dedica ao paleomagnetismo, mas sim a métodos de análise de radioatividade.
Esta é uma fotografia de 55, onde vemos Francisco Nazaré com outros elementos do laboratório de física, mas também com todos os elementos do laboratório químico situado em frente. Esta fotografia é tirada nas traseiras do laboratório químico. Aqui vemos João Almeida Santos, o diretor do laboratório de física, António Andrade Gouveia, o diretor do laboratório químico. Esta é uma fotografia tirada quando da visita de Robert Martin a Coimbra, e depois vemos pessoas que marcaram o ensino e a investigação, tanto em física como em química. Luís Vaz de Sampaio, que morreu recentemente, Vítor Crespo, do Químico, chegou a ser deputado, Presidente da Assembleia da República. E esta é uma imagem da Rua da Monsinha, que esta rua foi a rua onde morou até os últimos dias Francisco Nazaré, no número 3, situa-se muito próxima da Igreja dos Olivais. Algumas notas finais. Tanto o raio-x como a radioatividade são os campos da física mais importantes no século XX, mas enquanto as experiências com raio-x no Laboratório de Física de Coimbra foram quase imediatas, 2 meses depois da sua descoberta, os trabalhos em radioatividade demoraram 18 anos. Isso foi feito por Francisco Nazaré. A frase de Mário Silva a dizer que Francisco Nazaré podia ter descoberto o neutrão não tem muito uma grande fundamentação científica, pois na altura das experiências de Francisco Nazaré a ciência não tinha avançado o suficiente para que essa descoberta fosse realizada. O que sei de Francisco Nazaré, e isto por relatos de pessoas que o conheceram, é que ele tinha uma grande habilidade na construção de experiências. Uma das coisas que me foi narrada por um professor de química, que foi meu professor e que conheceu Francisco Nazaré, era a minúcia com que ele conseguia produzir isoladores de sílica. A sílica tinha que ser fundida e estirada de uma forma muito fina, e Francisco Nazaré era muito hábil nesses trabalhos. E sobre o interregno de Nazaré na Universidade de Coimbra, os 28 anos que esteve fora da Universidade de Coimbra, nos anos mais importantes da sua vida, fizeram com que este promissor investigador não pudesse contribuir mais para esta instituição, e possivelmente o Laboratório de Física tenha perdido uma boa unidade que, juntamente com Mário Silva, teriam muito possivelmente realizado e dado outra dinâmica ao Laboratório de Física, caso Francisco Nazaré não tivesse abandonado a universidade de forma tão precoce. Muito obrigado a todos. Muito bem, Gilberto, obrigado nós, foi muito interessante. Peço desculpa pelo prolongar. Não, tudo bem. Queria elogiar, de facto, a minúcia com que toda esta construção biográfica é feita. Sou um personagem que parece muito interessante, mas tem este grande buraco de quase 30 anos em que ele está fora de Coimbra. E como percebemos pelo relato, ainda há muitas coisas a saber, porque é que vai para Angola, o que é que faz em Angola, e é tudo muito curioso, quer dizer, é de facto um personagem, e talvez haja perguntas da assistência que possam, enfim, há aqui um trabalho de investigação em curso, não é? Pode ser que algumas pessoas até tenham alguma resposta para algumas das lacunas que há aqui, e outras que coloquem perguntas certas para o Gilberto poder investigar
e chegar, digamos, a fazer um capítulo muito completo sobre Francisco de Nazaré, uma secção sobre Francisco de Nazaré da sua tese, doutoramento. De modo que sou todo ouvidos. Quem é que quer intervir, se faz favor? Eu, por acaso, tinha uma dúvida. Sim, Sérgio. O Gilberto, boa tarde a todos. O Gilberto foi excelente, a palestra foi excelente, parabéns. A minha dúvida era mesmo essa dúvida, porque eu li o livro do Almada Negreiros e, de facto, achei muito estranho aquela saída da universidade e ir para Luanda e depois... Porque ele foi professor da minha sogra, também é uma história engraçada. Porque Isso é melhor contar, é melhor contar. Se pode-se contar, essa não. Não, é uma história engraçada porque ele já ela já o apanhou na final da vida, portanto, era um investigador já mais... Os alunos olham para os professores mais velhos muitas vezes assim, de uma maneira assim... Há uma diferença de idade muito grande. Mas ela contou da história da defesa de tese de doutoramento do Veiga Simão, que ele era também membro do júri. E não ficou assim com grande impressão. Mas pronto, consegue-se perceber que os alunos novos olham para os professores de uma maneira diferente. Mas a minha dúvida, portanto, eu fiquei muito curioso com aquela ida para a África e fiquei a pensar coisas tenebrosas, porque o livro do Almada Negreiros também não é muito claro sobre isso. E ele foi para a África. E porquê que ele foi para a África? São motivos pessoais. Ok. Sérgio, não se pode contar tudo nesta sessão. Ok, pronto. Mas percebi pelo menos que havia uma... Ok. Eu estava mais interessado, e isso Isto bem. a vida dele em África, é isso que pode ser mais interessante. A viagem dele para os estudos em paleomagnetismo, será que... Porque ele pede à congregação da faculdade para ir para Angola fazer estes estudos, mas não terá outro objetivo? Ele tinha regressado há pouco tempo, há 3 anos de Angola, e podia querer regressar lá por algum... Gilberto, quando é que ele casou a segunda vez? Em que ano? Não sei, mas foi já na segunda... Ele casou já depois do regresso a Portugal. Sim. Não sei em que ano, mas ele, quando regressou, não veio viver para Coimbra, foi viver para Miranda do Corvo também. Manteve um distanciamento da cidade e possivelmente ia e vinha todos os dias. E só no fim, não sei em que data também, fui viver para Santo António dos Olivais também. Eu acho que, sem adiantar muito, acho que se percebe fortemente que o que causou a saída dele de Coimbra foi a separação da esposa, da primeira esposa. E como o próprio não elaborou nada sobre isto, enfim, o Gilberto depois poderá vir a saber mais, mas... O que eu tentei investigar mais foi a vida científica. Por exemplo, aqui no Museu da Ciência nós temos um grande espólio de mineralogia e eu estive à procura, eu sei o nome da pessoa que o ajudou em Angola, porque ele fez recolhas no interior de Angola. E eu procurei aqui nas nossas coleções se existiam algumas rochas de 1955, porque isso era fantástico, encontrar essas amostras, mesmo que ele não tenha produzido nenhum trabalho, ele de certeza que trouxe as amostras para Portugal. Agora, onde é que estão? Possivelmente amanhã apareça no Departamento de Física alguma caixa. Talvez não, porque o Departamento mudou de instalações. O Gilberto falou com alguém da família recentemente? Sim, e penso que estão a assistir. São netas de uma prima. Muito bem. Penso que estão presentes. Está ali, muito fornecer umas fotografias que mostrei inicialmente também. Tenho também de lhes agradecer muito, porque de facto esses documentos são preciosos, porque nós estamos muito interessados em valorizar o trabalho que foi feito pelo vosso familiar, porque ele deixou marcas na universidade e eu acho que merece ser mais bem conhecido, quer dizer, ele foi um dos professores, digamos, eu próprio falei dele na minha última aula, e o facto só dele se dar com estes nomes todos ilustres digamos, do meio artístico, mostra, digamos, o valor dele, não é? Porque o Almada Negreiros não convivia com qualquer pessoa, o Almada Negreiros é um personagem, não é?
É um personagem. E é outro personagem, não é? E andarem os dois a defenderem-se um ao outro lá por causa da confusão dos cafés entornados, lá discussões sobre... Vejam lá o motivo da discussão. Se o tríptico é todo junto ou se devem pôr os quadros dois trípticos, um políptico ou dois trípticos. Que grandes discussões que havia na altura. Agora já não se usam essas discussões. Por outras palavras, havia um arraial no café só para discutir como é que se colocavam os quadros do museu. Olá. Eu queria agradecer muito ao Dr. Gilberto Pereira esta conferência, que me revelou aspectos que eu não conhecia. Eu conheci muito bem o primo Francisco. Ele regressou da África poucos dias antes de eu nascer. O nome dele é uma testemunha assinou no meu certificado de nascimento. Posso dizer que era uma pessoa absolutamente fascinante. Não convivia muito connosco, fugia um pouco, mas quando ia à nossa casa, nós telefonávamos imediatamente para a casa da minha tia e vinhamos todos ouvi-lo. As crianças, adolescentes, ele morreu quando morreu e eu fui ao funeral, eu já tinha 18 ou 19 anos, mas ao longo da infância e da adolescência lembro-me de estar sentada a ouvi-lo contar histórias. Hoje, como professora de literatura, tenho imensa pena de não ter feito perguntas sobre a Almada Negreiros. Minha avó disse sempre que eles eram muito, muito amigos. Eu penso, e minha filha estava a dizer isso, porque o pai da minha filha trabalhou diretamente com José Augusto de França, eu penso que o José Augusto de França encontrou Francisco Nazaré em África, em Luanda. E foi precisamente ele, através dele, de José Augusto de França, que disse ao meu marido que, de facto, o primo Francisco figurava no quadro. Infelizmente, nós não fizemos nenhumas perguntas científicas, ficávamos a ouvi-lo. A minha avó sempre disse que ele tinha muito jeito de mãos, que fazia tudo. Era uma pessoa extremamente divertida, ríamos imenso. E fui à última casa onde ele viveu, e já, quando estava doente, fui várias vezes visitá-lo com a minha avó, ele estava com a mulher. Eu penso que foi um casamento muito tardio, e lembro-me, talvez a história mais fantástica de que eu me lembro, passou-se pelos anos 60, quando eu suponho que era uma Gemini que estava no ar, uma Gemini que estava a fazer a órbita da Terra, e nós pensávamos que ele estava a morrer e praticamente não falava, falava muito pouco, e eu e minha avó fomos nos despedir dele e ele fazia assim com o dedo para nós darmos notícias do que estava a acontecer. Não sei se era Gemini, se era Apolo. Isto deve ter sido, eu devia ter uns 15 ou 16 anos. Foi em casa do filho, na Foz, que eu também nunca mais vi. E de facto era uma pessoa que tinha uma grande curiosidade científica, que na hora da morte queria saber o que é que se estava a passar no espaço. Eu agradeço muito. Muito interessante. Obrigado nós pelo testemunho, que é de facto um contributo para a definição da personalidade, que é sempre muito enriquecedor sabermos quem é a pessoa por trás do professor e do cientista. Alguma outra questão que queiram colocar? Eu tenho. Gilberto, sim. A história das águas radioativas. As águas são exatamente iguais às de hoje. São, completamente. Quer dizer... Claro. Portanto...
Portanto, a radioatividade radioatividade natural que tem é baixinha e Claro. não faz mal nenhum, pois não? Não, e depois é uma radioatividade que diminui ao longo do tempo, não é? Claro, como toda a A água radioatividade. na fonte tem uma concentração e ao longo do tempo ela vai se libertando. Mas é curioso, do ponto de vista da sociologia da ciência, Sim, é muito curioso ver como é que os dados não mudaram, os dados estão mais ou menos certos, as medidas da radioatividade estão certas, só que é que com os mesmos números aquilo podia ser um terror, poderia ser uma coisa que faz muito bem e agora é pelo contrário, é uma coisa radioativa, é uma coisa péssima, portanto a radioatividade ganha uma reputação terrível. Só que embora havia cientistas que sabiam dessa perigosidade da radioatividade e isso não passava para o comum, o dia a dia das pessoas, e muita gente acreditava nos... Por uma razão também simples, os proprietários das termas queriam vender a estadia nas termas e queriam vender as águas. Claro. E, E portanto, nesta altura havia um grande movimento termalista em Portugal. Havia muitas pessoas a oferecerem termalismo. Muito bem. Estou aqui a ver o António Valdemar, que ajudou muito para esta... A quem eu quero agradecer. Que é uma das, digamos, dos maiores sábios sobre este assunto, este e muitos outros assuntos, quer dizer, é uma pessoa que eu admiro muito. Deixe-me prestar aqui a homenagem pública ao António Valdemar, com quem eu aprendo sempre. As coisas que ele escreve sobre o Amado Nogueiras, por exemplo, o livro dele recente, a entrevista que ele fez ao Amado Nogueiras, são de facto livros que eu recomendo. Muito bem. Quero aproveitar para agradecer-lhe todas as informações e o ânimo que me deu para... Em particular a identificação no quadro, porque havia aquela confusão de ser outra pessoa, o Dória. Sim. Mas de facto o quadro é parecido com o Francisco Nazaré e não com o Dória. Não é o mesmo engano. Claro, e é uma coisa que eu me esqueci de referir na página atual da Fundação do Museu da Gulbenkian, está mal identificado. Mas é escrever para lá, para um... Eu já escrevi, já falei com uma conservadora há uns 2 anos atrás, mas continua a ser... Ainda não mudaram. E é pena porque o catálogo da exposição do ano passado continua com esse erro também. No catálogo, a personagem que está identificada é Dória Nazaré e não Francisco Nazaré. Talvez numa... Só posso dizer uma coisa? Sim, se faz favor. Eu conheci também o professor José Augusto de França. Infelizmente, na altura em que soube desta investigação, eu já estava muito doente, mas ele dizia a brincar: eu no quadro da brasileira estou no lugar do seu primo, dizia-me a mim. Portanto, ele sabia quem estava. Sabia. Sabia, não sei como é que foi a conversa, foi uma conversa que não foi comigo, foi com o pai da minha filha, que também é historiador de arte, mas foi realmente o José Augusto de França que disse ao pai da minha filha que era Francisco Nazaré e o pai da minha filha sabia, não é? Porque aliás, não há dúvidas agora, não há dúvidas conhecia-o também o conhecia porque isto também é uma informação que devem saber, porque ele quando vinha a Coimbra de Miranda do Corvo frequentava muito a brasileira. Embora eu nunca em Coimbra, a brasileira, embora eu, quando era adolescente e quando comecei a ir à brasileira, nunca o tivesse encontrado lá, mas vários amigos e várias pessoas da família encontravam-no e de alguma forma raptavam-no para casa da minha avó, e ele era sempre um bocadinho arredio. Embora eles tivessem sido criados juntos, porque eram dois irmãos casados com 2 irmãs, mas ele era um bocadinho arredio, não vinha às festas de família, mas quando era convidado vinha visitar-nos e normalmente era encontrado na brasileira. E o pai da minha filha, José Eduardo Horta Correia, disse muitas vezes que o conhecia da brasileira. Agora não sei com quem é que ele estava, pode ser que ele se lembre, nunca perguntei. Quer dizer, para mim é uma história, como é que eu hei de dizer? É uma história mágica da infância, porque quer dizer, aquelas vindas eram maravilhosas, ele contava histórias maravilhosas e
E disse-me também, sim, disse-me também que era amigo de Fernando Pessoa, mas também não fiz grandes perguntas, mas É realmente natural. o grande amigo era o Almada Negreiros. Muito bem. E Para tu terminar, muito obrigado. Para terminar, talvez perguntar ao Gilberto, porque eu fiquei impressionado com aquela legenda no jornal humorístico. De facto, naquela época, a presença das mulheres nos cafés não era muito bem vista, não é? O papel relegado à mulher não era na praça pública, não era no... Havia muito poucas pessoas que se deixavam expor daquela maneira. Claro. E acredito que elas não tenham gostado muito das críticas que lhes foram feitas. Principalmente... A atriz e a bailarina. Sim, claro, acredito. Mas eu estava-me a recordar de uma coisa que não dei muito pormenor sobre o instrumento que foi feito por Francisco Nazaré em Coimbra para as suas investigações pelo eletrómetro. É num contexto de início da Primeira Guerra Mundial, de falta de dinheiro na instituição, e ele é que constrói a instrumentação para as suas experiências. É uma instrumentação simples, mas que sem ele eu não conseguiria ter executado as suas experiências, mas o laboratório tinha oficinas com as quais ele conseguiu construir e não foi necessário ter um financiamento para adquirir instrumentação. Por exemplo, o eletrómetro que é utilizado por Charles Lapierre no Instituto Superior de Lisboa, esse é adquirido, esse é um bom eletrómetro construído por uma boa marca. Francisco Nazaré não, construiu o seu próprio instrumento. Fez pelas suas próprias mãos o instrumento, o que mostra de facto que era uma pessoa, além de sábia, habilidosa. Muito bem, talvez possamos ficar por aqui, se não houver mais perguntas ou comentários. Foi muito, eu aprendi algumas coisas, há outras já sabia. Há aqui ainda coisas que faltam completar, principalmente sobre o tempo passado em Luanda ou em Angola. Agradecemos muito ao Gilberto e também a todas as pessoas que o ajudaram a construir esta narrativa, que mostra, reparem, não é apenas o estado da ciência em Portugal, é também, digamos, um retrato do Portugal da época, como aquele pormenor em que todos os professores catedráticos eram nomeados diretamente pelo próprio Salazar, ou pelo menos a nomeação passava pela pena dele. Havia um tempo em que um professor tinha de passar pela caneta de Oliveira Salazar. Esses tempos já lá foram, mas também já não foi assim enfim, não foi assim há tanto tempo como isso. E, portanto, foram períodos, enfim, da nação. Do ponto de vista político, não disseste nada sobre o nosso... Ele seria monárquico, de tendências monárquicas. O que era admitido na altura do regime, embora, enfim, desde que não se manifestassem muito. Claro. Até se dizia que o próprio Salazar também, escondido dentro dele, também teria alguma simpatia. Não sei. Ora bem, é tudo por hoje. Obrigado a todos que nos estiveram a seguir. No próximo terça-feira, Ciência às 6 de novo. E, enfim, eu falo por mim, mas o tema é aliciante. Envelhecer com saúde. Por parte de um professor da nossa Faculdade de Medicina, professor investigador da nossa Faculdade de Medicina, João Malva. Até lá, passem uma boa semana. Muito obrigado a todos pela atenção.